Olá, eu sou Simone Braga e esta é mais uma edição do Câmara Rio Debate. Hoje vamos conversar sobre a proibição da comercialização, fabricação e importação dos cigarros eletrônicos no país. Desde 2009, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária não permite o consumo desses produtos no Brasil. Mas com o crescimento das vendas nos últimos anos, a Anvisa voltou a analisar o tema e em abril deste ano emitiu uma nova nota em que mantém a proibição em todos os estados. E para falar sobre esse assunto, recebemos aqui na Rio TV Câmara 3 convidados. Eu começo as apresentações com Patrícia Barreto, pneumopediatra do Instituto Fernandes Figueira, da Fiocruz. Seja bem-vinda, doutora Patrícia. Também recebemos aqui no estúdio Maria José Giongo, chefe da Divisão de Controle do Tabagismo e Outros Fatores de Risco da Coordenação de Prevenção e Vigilância do Instituto Nacional de Câncer. Seja bem-vinda. Obrigada. Eu que agradeço a presença. E também aqui, por último, apresento o Leonardo Pessoa, professor de pneumologia da Universidade Federal Fluminense e presidente da Sociedade de Pneumologia do Estado do Rio de Janeiro. Leonardo, seja bem-vindo aqui com a gente também. Obrigado, Simone. Muito obrigada pela presença. E antes de começar a nossa conversa, vamos acompanhar uma reportagem feita especialmente para esse programa sobre a proibição dos cigarros eletrônicos. Vamos ver. O Brasil é um dos países com o maior número de ex-fumantes adultos no mundo, perdendo apenas para o Reino Unido e os Estados Unidos. Apesar da contínua queda no número de fumantes brasileiros, a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, realizada pelo IBGE, concluiu que 16,8% dos adolescentes entre 13 e 17 anos já haviam experimentado o cigarro eletrônico, indo na contramão da geração anterior. Alfredo Scaff, médico epidemiologista e consultor da Fundação do Câncer, alerta sobre os riscos dos vapes, como também são conhecidos os cigarros eletrônicos. Além de viciar, além de fazer muito mal para os jovens, trazendo todos os malefícios que o cigarro tradicional traz, eles ainda são um dispositivo eletrônico que possui uma bateria, um vapor aquecido e que trazem intoxicações por metais pesados e eventualmente podem até mesmo explodir no rosto do fumante. De olho nisso, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinou a proibição do comércio, fabricação, importação, transporte, armazenamento e propaganda desses produtos. Mais potentes do que os cigarros convencionais, os dispositivos eletrônicos inserem uma quantidade maior de nicotina no sangue e fazem com que o fumante se acostume com doses muito altas da substância, o que resulta no vício. Eu comecei a fumar o vape por questões de higiene, do cheiro. Como eu trabalhava gerenciando uma oficina, eu não poderia entrar no carro do cliente com cheiro de cigarro, e o vape não deixava um cheiro ruim, como o cheiro do cigarro. Luiz destaca ainda que depois de ter começado a fumar, notou mudança na respiração e sentiu em seu corpo os prejuízos à saúde. Um belo dia eu acordei de manhã bem cedo para ir trabalhar e, como de costume, eu fui tomar um café e fumar o vape. Quando eu puxei a fumaça do vape, eu travei a minha respiração, eu não conseguia respirar. Eu comecei a fazer os exames e vi que o vape, ele me prejudicou bastante, Em dezembro de 2023, a Organização Mundial da Saúde publicou uma nota técnica pedindo ações urgentes para combater o crescimento do uso dos cigarros eletrônicos. No município do Rio, a Prefeitura busca fortalecer a fiscalização e também promove campanhas educativas de enfrentamento ao uso, comércio e propaganda. A gente está fortalecendo isso para a gente conseguir disseminar essa informação dos malefícios que tem, que o cigarro traz para a saúde da pessoa, como também a aplicação da legislação. E, claro, quando a gente recebe algum chamado de um 746, a gente também, ao longo das nossas ações, a gente verifica que, claro, tem um risco para a saúde, aí, com certeza, o estabelecimento é penalizado. Então, a gente tem esses dois braços, a gente educa e também a gente tem que aplicar a legislação até mesmo para proteger a população.
Bom, eu começo aqui a minha pergunta com a doutora Patrícia. Doutora, explica um pouquinho para a gente essa decisão da Anvisa de manter, né, essa norma dessa proibição. Como é que é essa situação para o nosso telespectador entender essa situação toda? Bom, a Anvisa se viu facultada a rever a norma, já publicada desde 2009, em relação à proibição não só da comercialização, mas também da produção e da realização de propagandas acerca desse tipo de produto, os chamados dispositivos eletrônicos para fumar, ou muito conhecidos como cigarros eletrônicos ou vapes. Essa motivação foi exatamente por conta do aumento da comercialização desse tipo de produto, a princípio de forma ilegal, em território brasileiro. Uma vez que ela revê essa normatização, ela emite uma nova regulamentação, onde ela confirma os dados anteriormente publicados, em que ela recomenda a proibição tanto da comercialização quanto da produção e da realização de propagandas acerca do tema. Em relação à questão do individual e do consumo coletivo, como é que fica? A Anvisa, ela regula a questão da fabricação, é proibida a fabricação, ela proíbe a importação, ela proíbe a comercialização, a publicidade e a propaganda, o armazenamento. Então, esses produtos eles não devem estar à venda. Nós precisamos de uma ação contundente da segurança pública, das visas municipais, para que os cidadãos não tenham acesso a esses dispositivos que causam danos à saúde. Se eles adquirirem por meio de comércio ilícito o produto, esse produto ele não é retirado do cidadão, mas ele se o comerciante, a pessoa, o ambulante que estiver comercializando, ele vai responder legalmente de acordo com o estabelecido nesta resolução sobre esse comércio ilícito que ele está praticando. Esse indivíduo ele não pode também utilizar dispositivo nenhum produto fumígeno pode ser utilizado em recinto coletivo fechado, seja ele público ou privado, no nosso país. E recinto coletivo fechado não é só aquele espaço totalmente fechado, é também aquele toldo que tem na frente dos bares, é também a meia parede, é também aquele muro que separa, qualquer obstáculo que impeça a fumaça de se dissipar naquele ambiente. Então, a lei proíbe que quaisquer dispositivos eletrônicos para fumar e outros produtos fumígenos sejam utilizados em recinto coletivo fechado. Professor, em relação a esse uso, né, dos jovens, porque ele é muito atrativo, né, o cigarro eletrônico, como é que a gente vê essa situação hoje e lá no seu trabalho dentro da universidade, o que está sendo feito nesse sentido? É definitivamente uma preocupação nossa, né? Nós realizamos um estudo, na verdade multicêntrico, com universidades brasileiras dos Estados Unidos e da Índia, e infelizmente, apesar dos componentes desses estudos, porque são 2 estudos, serem estudantes de medicina, residentes, bolsistas, estagiários, cerca de 20% usavam regularmente, frequentemente o cigarro eletrônico. E mais do que o dobro já tinham experimentado. Vejam, são futuros profissionais da área médica. Então, nós desejamos que a fiscalização, que a proibição funcione, mas acredito que no papel de médico, né, eu coordeno o programa de tratamento do tabagismo da Universidade Federal Fluminense, no papel de médico, o que nós fazemos é orientar. Sou eu o responsável pelas aulas de tabagismo na universidade. Observo ainda que bom que existem essas aulas, muitos alunos se surpreendem com essas informações. É um espaço fundamental de conversa como esse daqui, que a gente imagina por vezes que as pessoas já têm uma noção dos malefícios, do poder de vício da nicotina, e em realidade a gente ainda tem muito trabalho pela frente, né? A nicotina é uma droga muito viciante, vicia muito facilmente. Não há uma forma mais eficiente de viciar um ser humano utilizando fumaça ou vapor e fazendo a droga chegar muito rapidamente ao cérebro. E pior, os cigarros eletrônicos mais modernos disponibilizam
a nicotina em quantidades 3 vezes e alguns 6 vezes maior do que o cigarro convencional. Então, definitivamente vicia muito rapidamente. E nós não temos ainda um tratamento baseado em evidências para o dependente do e-cig ou cigarro eletrônico. A gente adapta o tratamento que nós conhecemos há anos para tentar ajudar aquele que busca auxílio. Como são muito jovens, não é ainda comum que eles nos busquem, se interpretem como dependentes. É frequente que os pais, muito preocupados, venham nos pedir auxílio e a gente aproveita a oportunidade, ainda que não tenha sucesso, porque interromper o tabagismo nem sempre é um evento, é frequente que seja um processo, a gente aproveita para educar, para explicar e se disponibiliza a ajudar. Uhum. Agora, doutora Patrícia, o professor falou que ele vicia 6 vezes, até mais, né, do que o cigarro convencional. Quais são essas consequências e a diferença entre um e outro? Tá. Então, o que é importante, eu achei extremamente interessante os dados que o Dr. Leonardo traz em relação à população de jovens estudantes de medicina. Uma média de faixa etária, Léo, que eu acredito que esteja aí em torno dos seus 20, 22 anos, sim, ok? Quando a gente traz isso para a população adolescente, que sem dúvida nenhuma é o que vem explodindo as estatísticas em relação à utilização desse tipo de dispositivo, ok? A gente tem que se preocupar que o mecanismo de dependência química relacionada à nicotina nesse tipo de população, ele é extremamente perigoso e exponencialmente muito pior do que já é grave em uma população de jovens mais velhos. Mas o que a gente tem que entender é que a nicotina ela é uma substância altamente viciante. Além de altamente viciante, ela tem o cérebro do adolescente, ele possui uma composição neuronal, uma composição de constituição, inclusive bioquímica, que favorece a atração de maior quantidade de moléculas de nicotina. Então, isto significa o seguinte: quanto mais jovem esse adolescente que inicia o uso, se ele fumar um vape, um cigarro eletrônico com pouca concentração de nicotina ou alta concentração de nicotina, aquele cérebro, ele atrai uma quantidade de nicotina, fixa ela e a dependência ela ocorre de forma mais significativa e mais rápida quando a gente compara com outras idades. Não que nas outras faixas etárias isso também não seja perigoso. Mais importante que isso é que seriam gerações que estariam livres do tabaco. O Brasil acaba de sair uma grande publicação mostrando que, mundialmente, o Brasil é um dos países que mais conseguiu reduzir a carga de tabagistas ao longo das últimas décadas. Então, na verdade, nós estamos expondo gerações de verdadeiros antitabagistas, né? Indivíduos que nem procurariam o cigarro para seu uso pessoal, indivíduos que não, uma geração que literalmente não curtiria, vamos dizer assim, o uso do tabaco, o uso de dispositivos. Uma geração mais saúde, né? Sim, porque a gente vê que eles postam lá no Instagram uma geração saúde. Produtos relacionados à nicotina, e aí a gente agora, vamos dizer assim, essa população ela é inundada exatamente por esse tipo de dispositivo. Quais os danos à saúde para esses jovens? O primeiro, o vício é mais rápido, a criação da dependência ela é mais rápida. A gente ainda não sabe os efeitos colaterais do uso da nicotina. Nós temos visto não só alterações cerebrais a níveis de comportamento, saúde mental comprometida, a dependência química gerando, uma vez interrompido o uso, sintomas relacionados à abstinência. Além disso, a gente também tem visto o comprometimento da saúde pulmonar, da saúde respiratória, não somente pela própria substância, a nicotina, mas pelos outros produtos, os outros princípios ativos que estão presentes dentro do cigarro eletrônico. Alguns a gente conhece, alguns a gente conhece, mas já foram descritas mais de 2.000 substâncias ali, algumas que nunca foram até hoje inaladas pelo ser humano. Então, nós não sabemos os potenciais efeitos colaterais daquela substância. Nós vamos conhecer ou estamos conhecendo a partir do momento que esses jovens eles passam a utilizar.
Existem algumas doenças pulmonares, né? Existem alguns comprometimentos pulmonares relacionados ao uso desse dispositivo. Um deles já foi descrito desde 2019, que hoje já tem, inclusive, um código internacional para essa doença, que é a EVALI, em que é uma doença progressiva, difusa, relacionada a uma disfunção respiratória muito grande. Mas existem outros comprometimentos respiratórios, não propriamente a EVALI, como, por exemplo, esses jovens podem apresentar quadros agudos de exacerbação de doenças pulmonares crônicas, então esse indivíduo ele é asmático, ele piora o seu controle da asma, crise de pneumotórax, então existem vários outros sintomas agudos aos quais esse indivíduo ele vai estar exposto, e inclusive a pediatria, ela vai ter que estar preparada, né, a comunidade de pediatras, principalmente emergencistas e intensivistas, eles vão ter que estar preparados para atender essa juventude. Essa população. Sim. Ok, nós vamos para o intervalo, mas nós já voltamos falando mais sobre esse tema tão importante que é a proibição do cigarro eletrônico. Não saia daí, nós já voltamos. O Câmara Rio Debate está de volta hoje falando sobre a proibição da comercialização, fabricação e importação dos cigarros eletrônicos no país. A gente trouxe alguns dados para ilustrar ainda mais esta conversa. São números do IBGE. Em 2019, uma pesquisa já mostrava que, apesar da proibição, 16,8% dos adolescentes com idade entre 13 a 17 anos afirmavam que já havia experimentado o cigarro. E é um número bem preocupante, não é mesmo, Maria José? Como é que o INCA vem trabalhando essa questão do cigarro eletrônico e dos jovens? Como é que vocês estão aí trabalhando nessa situação? É um número bastante preocupante porque, como a Patrícia falou anteriormente, o Brasil já alcançou um avanço importante, significativo na redução da prevalência do tabagismo. E o que nós temos observado com relação a esta faixa etária é que os avanços estão estagnados. Nós não estamos progredindo na regressão da prevalência junto a esse público escolar. Então, o que nós temos feito enquanto Instituto Nacional de Câncer é investido muito na formação dos profissionais da saúde, da educação, por meio de cursos de formação e produção de materiais que são enviados para os estados, porque o INCA ele coordena o Programa Nacional de Controle do Tabagismo, que é um programa que é desenvolvido em todos os estados em nível nacional. Em cada estado há uma referência técnica para o controle do tabagismo e também nos municípios. Então, os municípios também têm a sua referência técnica. Então, o curso de formação ele é oferecido para todos os estados e municípios para que os profissionais da saúde e da educação tenham acesso a esses conhecimentos, a esses conteúdos relacionados à promoção da saúde e à prevenção do uso desses dispositivos, para que esses conteúdos sejam trabalhados no espaço escolar, em sala de aula com os estudantes, para que eles tenham conhecimento de que tais produtos causam danos à saúde, danos seríssimos, a dependência é severa, é muito difícil de ser tratada. Então, nós temos essa preocupação, temos produzido material, priorizamos nesse ano a campanha do Dia Mundial Sem Tabaco, o tema foi proteção das crianças contra as interferências da indústria do tabaco. Os dispositivos eletrônicos para fumar, eles se constituem numa das estratégias de publicidade da indústria do tabaco. O objetivo é manter e ampliar o seu mercado consumidor. A gente sabe que em nível mundial o tabagismo vem diminuindo e esses dispositivos eles fazem com que a prevalência aumente. Os países em que o produto já é permitido, a prevalência de uso nessas faixas etárias aumentou significativamente. Mantendo as proibições aqui no nosso país, a gente consegue também manter a prevalência baixa. O que nós precisamos fazer é, efetivamente, em nível nacional, trabalhar de forma intersetorial, intrasetorial, articulada com vigilância sanitária, segurança pública, Receita Federal, Ministério Público, educação, saúde, de modo que efetivamente esses produtos sejam banidos do nosso país e que essas crianças, adolescentes e jovens não tenham acesso a esses produtos. Porque, pensando no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, é dever da família, da sociedade e do Estado a proteção de crianças e adolescentes. Então, nós não podemos permitir que tais dispositivos estejam ali disponíveis para que eles caiam nessa armadilha, que é uma armadilha da indústria do tabaco, considerando que é um produto feito para esse público. É um produto que
esse público sente-se atraído a querer conhecê-lo, a querer utilizá-lo, eles entendem que o produto está na moda, é um marketing pesado, legal, né? Muito porque pesado. São mais de 10 sabores, né? Sim, são milhares de sabores. É a cor. São mais de 15 mil favoritizantes. E essa questão também As dessa redes sociais novidade tecnológica, né? Eu acho que pega o jovem de todas as formas, né? Acaba atraindo muito a atenção deles e as redes sociais têm contribuído também para o acesso por meio de propagandas ilegais veiculadas em redes sociais, nas quais eles têm acesso, então eles acabam... Influenciadores digitais também, que acabam participando. E, recentemente, uma informação importante, a Maria José falou um dado muito importante, que é a questão da preocupação de como construir uma linguagem para chegar a esse jovem. Né? Então, diferentes faixas etárias, elas vão necessitar de diferentes linguagens. De ações e campanhas, né? Ações, campanhas, em forma de se comunicar, como se comunicar, qual o canal de comunicação a gente utiliza. Agora, eu queria perguntar para o professor o seguinte, a gente está falando da regulamentação e muitos especialistas a gente ouve, né? E vê aí na imprensa falando que é importante essa regulamentação porque esses jovens estão utilizando esses dispositivos de forma errada, porque não tem fiscalização, não sabe o produto que tem ali dentro. Eles ficam realmente vulneráveis. A gente não tem nenhuma segurança da qualidade do que está sendo oferecido a eles. Por outro lado, ainda que regulamentado, teríamos nitrosamina, acroleína, substâncias comprovadamente cancerígenas, independente da dose. Então, não tem dose segura para utilização, substâncias oxidantes que predispõem ao DPOC, que é a doença que a gente chama mais vulgarmente de enfisema pulmonar. A forma de utilização, quando o cigarro eletrônico surgiu, nós que já estamos na área há bastante tempo, o que quer que surja, a gente já sabe que não é seguro e que vicia. Né? Mas quando surge, a população, de maneira geral, tem a esperança de que se descobriu uma forma segura de usar o tabaco. Então, quando surgiu, não só era seguro, porque não tinha nicotina, depois foi natural, como sempre foi. Investigou-se, definiu-se, sim, a nicotina, e ela está, como sempre, mal acompanhada dessas outras substâncias que geram doenças. No caso do cigarro eletrônico, tem um agravante, as partículas são tão pequenas que elas conseguem chegar nos recantos dos pulmões, nos alvéolos, e dali alcançar a circulação, chegar ao coração e predispor, por exemplo, a angina e infarto. Isso já é comprovado cientificamente. Também é comprovado cientificamente que torna mais precoce o desenvolvimento de asma e, como a Patrícia disse, dificulta o controle de asma. Tudo que a gente não precisa. No mundo, cerca de 85% dos asmáticos não estão controlados, pelas mais diversas razões. Agora a gente tem mais essa. E a gente vai pouco a pouco fazendo nossa parte, porque quando eu recebo um paciente tabagista convencional, cigarro convencional, 50 anos de tabagismo, ele vem muito triste de que ele não sabia que aquilo viciava daquele jeito tão gravemente quando foi oferecido para ele na adolescência. Ele não sabia, ele é arrependido, ele é entristecido com isso. Então é nosso papel, em todas as instâncias, aqui, a imprensa, como disse, divulgar para que nenhum usuário de cigarro eletrônico, se não conseguirmos interromper a ruptura dessa barragem, se não conseguirmos, nenhum chegue daqui a 10, 20, 30 anos dizendo não saber que aquilo trazia malefício. Esse malefício. Então, também, só para complementar, também na universidade nós temos a Pneumoliga, a Liga da Pneumologia com os alunos, que está planejada agora a gente trafegar pelas escolas para divulgar. E a Sociedade de Pneumologia do Rio, nós vamos ter dia 29 de junho uma jornada de asma, DPOC e tabagismo para manter o nosso exército de especialistas atualizado. Doutora Patrícia, em relação ao tratamento, é diferente o tratamento do cigarro convencional e do cigarro eletrônico? Da dependência. O tratamento da dependência. Sim. É diferente? Na verdade, não existe nenhum protocolo estabelecido, né, Maria? Não existe ainda nenhum protocolo, nenhum procedimento específico, nenhuma diretriz específica para a dependência relacionada ao uso do cigarro eletrônico.
a gente acaba extrapolando as estratégias utilizadas para o tratamento do tabagista, tá? E aí a gente utiliza, enfim, desde dispositivos adesivos, desde dispositivos orais, mas o mais importante que eu queria chamar a atenção é o seguinte, e que eu acho que a Maria José vai para poder complementar a minha fala. Duas coisas, uma em relação ao Dr. Leonardo, ele citou bem em relação à regulamentação. Na verdade, só para a gente alinhar nosso pensamento, o cigarro eletrônico, ele é regulamentado no Brasil. Sim. De que maneira? Existe essa proibição. Então, regulamentado, o Brasil fez, ele está, ok? Bom, a segunda questão é o seguinte, Patrícia, e os países em que a regulamentação autoriza a comercialização? A comercialização, a produção, o estoque e a venda do produto, ok? E o marketing do produto, perdão. Os estudos desses países, né, países como o Reino Unido, como os Estados Unidos e como outros países da Europa, têm mostrado para a gente que a autorização para esses procedimentos, ela não diminuiu o comércio ilegal, ela não diminuiu o consumo do produto ilegal, ok? Então, na verdade, a única coisa que se criou foi um outro nicho de venda e de comercialização do produto. Então, na verdade, não houve redução da utilização e nem do mercado ilegal do produto. Lembrar o seguinte, do segundo ponto, que é um desafio para o adolescente. O adolescente que quer usar o cigarro eletrônico, ele enfrenta um desafio, que é o preço do produto. Mesmo no mercado ilegal, ele não é um produto que é barato, ele não é um produto que se compra barato. Hoje está em torno de quanto? R$70, R$50. Isso. Depende do modelo. Depende do modelo. Esses modelos modelos de 50, 70, eles são mais em conta, eles são mais baratos, porque eles acabam sendo de uso individual, quase que descartáveis, você não reaproveita o produto. Alguns produtos, com uma tecnologia de gerações mais avançadas, eles podem chegar no mercado legal a R$300, a R$150 o produto. Então, para um adolescente, esse é um valor alto, relativamente, né? Então, o que acontece? Então, a regulamentação, ela não acaba com o mercado ilegal, ela não suprime o mercado ilegal, pelo contrário, tá? Os estudos mostram que, inclusive, esse mercado ilegal, ele continua forte, ele continua aquecido, crescendo, e o consumo no mercado ilegal, ele continua continuando, por quê? Porque o produto dentro da loja, dentro da tabacaria, uma vez regulamentada, uma vez autorizada a sua comercialização, sobre ele vão conter impostos, né? Esses impostos podem elevar o preço do produto, então o mercado paralelo, o genérico, ele vai continuar, né? O falsificado, que não é falsificado, mas é importado por vias não oficiais, ele vai continuar a ser comercializado. Então, os estudos mostram isso também. Uma outra coisa importante é o seguinte, Patrícia, mais uma vez autorizada a comercialização, eu vou poder conter e embarrar a idade. Então, a idade acima dos 18 anos. Então, a venda acima dos 18 anos, os indivíduos menores de 18 anos, eles não vão ter acesso ao produto. Países onde a comercialização foi autorizada, inclusive o Reino Unido, através de uma pesquisa que eu citei para o Dr. Leonardo agora há pouco tempo, a partir de casos de crianças muito jovens, 12 anos de idade, que entraram para dentro da emergência, para dentro da UTI, com consequências graves relacionadas ao cigarro eletrônico, e essas crianças tendo iniciado o seu consumo a partir de compra em lojas oficiais, em lojas onde havia a comercialização autorizada do produto, observou-se que 68% dos jovens, uma pesquisa que foi encomendada pela saúde pública, observou-se que chega a 68% dos jovens, tá? Jovens entre 14 e 19 anos de idade, que experimentaram ou que compraram o cigarro eletrônico através de lojas oficiais e não no mercado negro. Infelizmente, vamos para o nosso encerramento aqui do programa e eu peço as considerações finais. Professor, por favor. Bom, eu encerro dizendo, nunca existiu forma segura do uso do tabaco. No passado, pensou-se, inocentemente ou não, que usar filtro tornava o cigarro mais seguro. Uma década depois, usar piteira, né, permitiria fumar sem riscos. Depois, os cigarros eletrônicos com menores índices de nicotina e alcatrão,
E hoje a gente sabe também que não é absolutamente seguro e causa dependência igualmente. Agora o cigarro eletrônico, e eu não duvido nada que virão outras formas no futuro e que a gente tem que se preparar, mas definitivamente nunca houve, não há forma segura do tabaco e provavelmente não haverá. Não inicie o uso do cigarro eletrônico ou o tabagismo. Se você iniciou, busque auxílio, se não conseguir interromper sozinho, urgentemente. E se você é usuário de cigarro convencional, nem pense em migrar para o cigarro eletrônico, que provavelmente você vai ficar ainda mais dependente e mais vulnerável a doenças. Procure ajuda médica, a gente pode ajudar, a gente tem recurso. E a gente hoje tem mais ex-fumantes no Brasil do que fumantes. Então, dá para vencer. Ok, professor, muito obrigada. Doutora Patrícia, por favor. Bom, a minha mensagem final aos jovens é extremamente importante que não caiam nessa armadilha. Essa não é a solução para os desafios emocionais ou de saúde mental que a adolescência nos traz e que também fomos todos desafiados nesses últimos anos, né? Todos nós passamos por um grande desafio que foi a pandemia. Os adolescentes e as crianças passaram da mesma forma que nós adultos. Então, a gente também vê que o uso desse tipo de dispositivo também foi amplificado no período da pandemia. Então, é importante que a gente não busque essa solução. Minha mensagem também vai para os pediatras, para todos os profissionais da área da saúde ligados ao atendimento da população pediátrica e os educadores, porque eu acho que todos aqueles que estão envolvidos na linha de cuidado dessa criança e do adolescente, eles têm a obrigação, primeiro, de se informar, de se capacitar, adquirir conhecimento e juntos construirmos uma forma própria de nos comunicarmos com essa geração, exatamente para que a gente consiga aí, eu tenho certeza que juntos nós somos mais fortes. Ok, muito obrigada. Maria José, por favor. Eu gostaria de dirigir a minha mensagem aos pais ou responsáveis desses adolescentes e jovens que estão fazendo o uso desse produto e que passaram a utilizá-lo porque não faziam a menor ideia que o produto contém nicotina, que é uma droga que causa dependência. Muitos deles não tinham conhecimento, a grande maioria não tinha conhecimento dos danos, dos riscos que estão correndo ao utilizar esse produto, para que esses pais ou responsáveis conversem com seus filhos, orientem eles para que possam deixar de utilizá-los, pratiquem atividade física, procurem ter uma alimentação saudável. Existem outras possibilidades de sentir prazer e de ser feliz. E também aos profissionais da saúde, profissionais da educação, o Instituto Nacional de Câncer se coloca à disposição, podem nos procurar. Nós temos um portal do INCA com muitos materiais num repositório chamado Ninho, que os profissionais podem acessar. Todos os nossos materiais são de acesso livre e nós nos colocamos à disposição também das instituições para que nós possamos fortalecer as parcerias e trabalhar juntos, promovendo a saúde e prevenindo, de fato, o uso de todos e quaisquer produtos derivados de tabaco. Muito obrigada, agradeço muito a presença de todos vocês para a gente falar desse tema tão importante aqui, né, e para os jovens. E o Câmara Rio Debate de hoje fica por aqui. Obrigada pela presença de todos. Você também pode acompanhar a nossa programação pela internet. Os endereços estão aqui na tela para você. Até o próximo programa. Tchau.